Fala Dev, tudo bem com você? Pedro Menegal aqui na área para mais um vídeo aqui do canal. E hoje vamos iniciar uma trilha, né, de fundamentos, mais especificamente programação orientada a objetos. Um conteúdo que é um pouco para quem está iniciando na programação, porque o foco do canal é trazer conteúdos para todos os públicos, né? Para quem já está no nível mais avançado, já tem alguns vídeos aqui no canal, assim como para quem está começando na área e precisa saber dos fundamentos para seguir em frente. E pode parecer estranho a playlist que a gente vai, a partir desse vídeo, né, está sendo iniciada, uma playlist de programação orientada a objeto, ainda mais hoje na era da IA, que se gera código muito rapidamente, né, com simples prompt, mas temos que ter em mente o que? Não adianta nós pedirmos para a IA gerar um código se nós não sabemos depois como dar manutenção nesse código. Por mais que você peça para a IA, ela gere um código e aí ela fez alguma coisa errada, que ela vai fazer, com certeza, porque mesmo o seu prompt sendo muito bom, né, para não dizer gigantesco, né, a nível de detalhamento, alguma coisa ela vai fazer de errado. E aí você vai ficar ali conversando com ela, pedindo para ela corrigir, sendo que às vezes você tendo conhecimento, você batendo o olho, né, no código e entendendo o que está ali, você consegue resolver com uma linha de comando, 2 linhas, 3 linhas, que seria muito mais rápido, muito mais simples do que você ficar pedindo para a IA estar corrigindo isso, né? Sem falar que não podemos confiar, ainda não estamos nesse nível de confiar cegamente, né? A gente pode dar uma pesquisada rapidamente aí na internet, a gente vai encontrar relatos de situações que foi feita a codificação com IA, né, o Vibe Coding, e deu problema, expôs credenciais, enfim. Então a gente tem que ter um olhar clínico ali. E para ter esse olhar clínico, a gente tem que ter conhecimento, tem que saber dos fundamentos, né? Saber como ela está desenvolvendo. Um outro ponto, a gente vai passar aqui, essa trilha é referente à programação orientada a objetos, mas vai ter outras trilhas com design patterns e assim por diante. E você precisa ter esse conhecimento para você pedir para a IA o que ela vai fazer. Porque se você faz um prompt, ela não vai tomar essa decisão, bom, aqui eu vou usar a orientação a objetos e vou usar um designer pattern X, né? Ela não vai ter esse discernimento. Você tem que direcionar. Eu preciso que para implementar essa feature seja utilizada programação orientada a objeto, assim como o padrão X, um padrão Y, direcionar ela. Então você tem que ter esse conhecimento, tem que saber esse fundamento. Então por isso que eu decidi fazer, né, começando pela programação orientada a objetos. A gente vai passar aqui pela introdução, pilares e assim por diante. Então a gente vai ter alguns vídeos na playlist sobre isso e vai aprofundando o tema à medida que vai passando vídeo a vídeo. Por quê? Para a gente ter esse conhecimento e poder, mesmo tendo a IA como parceira na codificação, a gente saber o que ela fez e poder dar manutenção ou até mesmo validar o que ela fez antes de subir em produção. Já adiantei, o vídeo de hoje é sobre programação orientada a objetos, a gente vai iniciar aqui o tema e vamos ter alguns vídeos aí subsequentes sobre o assunto. Fechou? Bora lá começar o conteúdo de hoje, já estou aqui na tela, né? Esse conteúdo vai ser um pouco mais teórico desse vídeo e aí, à medida que nós vamos aprofundando, a gente vai colocando a mão na massa, beleza? Os exemplos que eu vou trazer aqui da programação orientada a objetos, ela tá bem, os exemplos estão bem ligados a TypeScript, né? Porque é comum do canal aqui nós compartilharmos conteúdo no JS com TypeScript, então vou usar essa vertente, né? Vou usar essa linha para explicar os conceitos aqui para a gente entender, ok? Então, programação orientada aos objetos, um fundamento que todo dev precisa conhecer, né, antes de avançar na carreira, então é primordial você ter esse conhecimento de orientação orientada a objetos. Entender que não existe só uma forma, a gente sabe muito bem disso, que não existe só uma forma de construir, e sim várias formas para chegar no mesmo resultado. E programando com orientação de objetos é uma das formas que nós temos. Então, primeiro a gente precisa entender por que, como diz na introdução do vídeo, né, por que orientação a objetos na era da IA, e aí eu vou voltar aqui no que eu falei, né, que a IA não vai sugerir um design pattern para certo problema, né, que você tem que resolver ali na linha de código. Ela vai criar um código no que ela acha que é certo. E aí às vezes você pensa, posso usar um design pattern, né, um padrão de projeto X ou Y, que aqui vai ficar muito mais fácil de acomodar o problema que eu preciso resolver, né? Então você precisa saber o que é a programação orientada a objeto, como usar,
E aí, a partir de você tendo esse conhecimento, você vai aprofundando e criando soluções, né, utilizando essa forma de programar, ok? O que é a programação orientada a objetos? Na verdade, ela é uma forma de organizar o código, é uma forma de pensar, né, um paradigma que se diz de programação, porque você pode, por exemplo, você tem que criar um fluxo de depósito em uma conta bancária. Você pode começar criando as constantes que você precisa e aí já criar um método que vai validar a entrada e uma função que vai validar a entrada. E aí você vai continuar no código, aí você cria um outro trecho de código ali que ele faz uma determinada checagem no banco de dados e assim por diante. Você pode ir fazendo, vai funcionar. Mas será que fica fácil de você voltar nesse código depois? É fácil de entender o que você fez, né? Então tem essa questão. Então a programação orientada a objeto é uma forma de escrever a mesma coisa, de resolver esse problema, né? Ao invés de você criar funções soltas, você vai seguir ali um modelo usando o conceito de objetos. Tudo é um objeto, né? Cada área do sistema, cada ponto é um objeto. E aí você vai entender o porquê que é um objeto, tá? Mas antes disso, o objeto ele tem dois componentes, tá? Principais, que é o quê? Os atributos, que são as propriedades ou as características do projeto, vamos dizer assim, que ele determina, por exemplo, quais características, vou dar um exemplo aqui, já tem um exemplo aqui mais para frente, mas vou dar um exemplo de carro, né? Cor, modelo e assim por diante. E os métodos são comportamentos, o que esse objeto vai ter de comportamento. E aí eu vou dar um exemplo aqui, como já adiantei. Vamos pegar aqui no caso do atributo. Então você pensa num objeto carro. Um objeto carro ele pode ter como atributo, né, características, cor, fabricante, número de portas, modelo, ano, classificação, se é uma picape, se é um SUV, se é um hatch, se é um sedã, número de passageiros. Então assim, repara que são características do carro. Né? Os atributos é isso, são características do objeto que você fornece no momento que você cria esse objeto, ok? Então, no momento que você instancia o objeto, né? Você cria o objeto, você passa as características que esse objeto precisa ter, ok? Já os métodos é o comportamento que esse objeto que você criou, ele pode ter. Então, usando a analogia do carro, um carro ele pode ter o comportamento de desativar o alarme, né? Quando você aperta o botão para desativar o alarme, isso tem que ser executado, então é um comportamento. Você virar a chave ou apertar o botão, nos modelos mais atuais, para ligar o motor, abrir o vidro, acender farol. Então, repara que isso são comportamentos, os métodos são comportamentos que o objeto pode ter, tá? A gente vai trazer isso, lógico, estou trazendo uma analogia do carro para ficar mais fácil de entender, mas nós vamos trazer ali uma analogia, um exemplo de aplicação no mundo real de um objeto, ok? Então tá aqui, como eu disse, o código está em TypeScript, certo? E aí nós temos aqui um objeto, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom, não consigo aqui, enfim. Nós temos aqui um exemplo de um objeto conta bancária. Então, quando a gente cria um objeto, a gente vai passar ali uma tabelinha para reforçar isso, a gente utiliza a palavra reservada class, né, ou classe. Então, class e dá um nome para esse objeto, e aí, tipo, a convenção de como você vai criar um nome varia muito de onde você está trabalhando, tá? Pode ser dessa forma, pode ser snack case, enfim, camel case. Então, você coloca o comando class e o nome do objeto. Então, estou criando um objeto tipo conta bancária. Esse objeto, quando ele for, estou modelando ele, quando ele for criado, for usado, ele vai refletir uma conta bancária, um objeto do tipo conta bancária. Aí repare que eu tenho aqui número conta, né, titular e saldo. São os atributos desse objeto, ok?
O private, ele é um modificador, mas não se atenta a isso agora, tá? Porque mais para frente a gente vai entrar mais a fundo aqui, o que significa esse carinha aqui. Mas por enquanto foca só no sentido que isso aqui são o quê? São os atributos do meu objeto, né? Conta bancária. Aí temos aqui uma funçãozinha, um método, vamos dizer assim, constructor, que ela é um método especial, que toda vez que você cria o objeto classe, automaticamente, se existir esse constructor, que ele é opcional, mas se ele existir, ele é executado automaticamente, tá? Então você criou o objeto, nós vamos ver daqui a pouquinho como cria. Tem um constructor dentro? Vou executar. E aqui o que ele está fazendo? Está recebendo os valores dos atributos, né? Por que ele está recebendo só 2 se eu tenho 3 atributos aqui? Porque o saldo ele vai ser manipulado internamente através dos comportamentos, tá? Mas eu poderia estar recebendo o saldo aqui também. Então eu estou recebendo o número da conta e o nome do titular. Basicamente eu estou fazendo o quê? Estou pegando esse número que eu recebi e atribuindo para esse carinha aqui. Estou pegando o titular que eu recebi e atribuindo para esse cara que eu criei aqui. E estou setando um saldo 0. Ok? Então os atributos aqui são nome e titular que são fornecidos. E aí eu tenho os métodos. Os métodos são comportamentos, lembra? Então eu tenho o método depositar, tenho o método sacar e tenho o método consultar saldo. Né? Então depositar é o quê? Cada vez que esse comportamento é acionado, ele pergunta um valor. Então você quer depositar qual valor? Fornece o valor, ele soma esse valor ao saldo e devolve a mensagem que o valor foi depositado e que o saldo atualizado, ok? O sacar também é um comportamento que ele pede um valor, né? Ele recebe um valor e aí ele faz esse processamento. Repara que eu falei que devolve, na verdade isso aqui ele solta apenas um console log, né? O retorno dele é void, quando é void é vazio. Então tipo assim, se não retornou nada é porque funcionou. Isso aqui seria um log para o controle interno, vamos dizer assim, né, monitoramento da aplicação. Se der algum erro, aí logicamente vai ser retornado um erro, mas vamos aprofundar isso depois. Sacar, mesma coisa, eu vou sacar um valor. Então o que acontece? Suponhamos que eu tenho um saldo de 200 e aí eu forneço um valor de 300, é o que eu acabei de falar. Ele verifica se o valor que eu estou sacando é maior que o saldo que eu tenho. Se for, ele lança um erro. Se não for, ele efetiva a transação. E não devolve nada, devolve vazio. Esse aqui é um console log apenas para monitoramento da aplicação. E mesma coisa aqui, consultar saldo. Quando esse método ele é acionado, ele simplesmente retorna um número, né? Que esse número é o quê? É o saldo da conta, é o valor que tem na conta. Beleza? Entendendo cada parte aqui, então a classe, né, a palavra reservada class, ele é o que? É um molde, né, o modelo, assim, o que define o objeto, é o molde que define o objeto. Então, se nós voltarmos aqui, né, o class ele engloba todo objeto, ok? É o molde que define o objeto. O constructor é um método especial que é executado automaticamente toda vez que esse objeto é criado. O private, o que ele faz? Ele é um modificador que impede ou não que determinados valores que a classe trabalha, que ela manipula, vão ser expostos publicamente ou não. Calma. Isso aí vai ser mais para frente detalhado. Mas é um modificador, tá? Do atributo. Método, que daí a gente viu lá que tem o depositar, sacar e consultar saldo, que é o comportamento do objeto. E o this, vocês viram que tem uma palavrinha reservada, this aqui? Né? O this é o que? Ele se refere a esta classe. Então, quando eu estou falando this saldo, eu estou falando que eu quero o valor do saldo desta classe. Entendeu? Então, a gente usa esse termo this saldo, para mim falar que eu quero o saldo, o valor do saldo desta classe, pois eu posso ter classes que se conversam entre si, e aí eu posso, em vez de usar o this, às vezes eu posso chamar o valor
de uma outra classe, né? De um outro objeto, enfim. Mas é o this que significa isso. Eu quero o saldo desta classe, ok? Esse objeto. Bom, tendo a classe criada, como que a gente utiliza ele? Né? Então, por exemplo, eu estou criando aqui uma constante chamada minha conta, e essa constante está recebendo o quê? Um novo objeto chamado do tipo conta bancária, tá? Então, a partir do momento que esse objeto for criado, ele vai entender que esse objeto vai ser o objeto minha conta. E esse objeto, ele é um novo... eu estou criando um novo objeto aqui do tipo conta bancária, né? Então, new conta bancária, que é o nome que está aqui, né? Sempre aqui após o class. New conta bancária, e aí eu passo os valores que o construtor está pedindo, que é o quê? Número, conta e titular. Então, eu passo aqui número, conta e o titular, tá? A partir do momento que eu fiz essa criação, aí eu posso utilizar os comportamentos desse objeto. Então, o objeto minha conta, que é do tipo conta bancária, eu posso fazer o quê? Minha conta ponto depositar. Estou usando o comportamento de depósito, ou depositar. Estou depositando 500. E aí eu posso usar o minha conta ponto sacar. Estou retirando 200 da minha conta. E aí eu posso fazer o minha conta ponto consultar saldo. Repare que eu não passo nada. Por quê? Porque quando a gente criou ele aqui, ó, ele não recebe parâmetro, valor nenhum, ok? Então a gente simplesmente abre e fecha parênteses, que é a forma correta de se usar. Então minha classe ponto consultar saldo, ele vai ter 300, tá? Então, o operador new é o que cria, que instancia o objeto com base, né, numa classe que já existe. O minha conta é a criação concreta, é o objeto criado ali, no caso, um objeto do tipo conta bancária. Beleza? Por que usar programação orientada a objeto? Se você prestou atenção um pouco no código e depois você pode voltar, ele tem uma certa organização ali na estrutura, então torna mais fácil você dispor ali tudo que você precisa de comportamentos que aquela classe precisa ter. E com isso você tem entidades no seu sistema. Por exemplo, a conta bancária é uma entidade, mas uma conta bancária precisa ter um titular. Esse titular pode ser uma entidade pessoa. Essa pessoa é titular de uma conta bancária. Então, posso ter uma classe pessoa que tem o quê? Os comportamentos, que recebe os atributos que podem ser nome, idade, data de nascimento, documento, endereço, e aí tem o quê? Esses seriam os atributos. Tem os comportamentos, que eu posso, tipo, atualizar endereço, cadastrar telefone, ou devolver os dados de uma pessoa, né, para mim usar no titular, enfim. Eu vou criando entidades, né, vou separando. Uma vez que eu mexa, por exemplo, na entidade conta bancária, como são classes separadas, eu não vou afetar a entidade, a classe pessoa. Então, fica muito organizado e uma coisa não interfere na outra na hora da manutenção. Isso é muito bom. Reaproveitamento, que é o que a gente vai ver nos próximos vídeos, que você pode fazer herança ou composição. Lembra que eu falei que uma classe pode conversar com outra? Né? E por isso que tem o this e eu posso usar outras formas. Então eu posso ter uma classe pessoa, né? Vamos dar um exemplo, um objeto, uma classe pessoa, que aí ela tem diferentes tipos de pessoas. Eu tenho a pessoa cliente do banco, né? Usando o exemplo da conta bancária, e eu tenho a pessoa bancária, né? A pessoa que trabalha no banco. Então, ambos têm coisas em comum, né? Então, a pessoa, ambas têm CPF, ambas têm nome, ambas têm. E aí, a classe, por exemplo, clientes, além disso, tem o número da conta. E a classe bancário, além dos dados aqui, tem os dados de acesso ao sistema do banco.
né? Então eu faço uma herança, eu reaproveito essa pessoa para o bancário e essa pessoa para o cliente. Calma, vamos ver isso na prática em outros vídeos. E manutenibilidade. Então foi o que eu falei, o fato de você ter as entidades em separados e organizados, né, em atributos e métodos, em comportamentos e características, fica muito mais fácil de dar manutenção do que você simplesmente ir jogando código solto ali na hora de criar a tua aplicação, tá? Então essas são algumas vantagens. Aqui tem um glossário, pausa o vídeo, dá um print aí, guarda isso aqui que às vezes precisa uma forma rápida de lembrar, tá aqui. Explicando tudo que a gente viu aqui, classe, objeto, atributo, método, construtor e o des, né, que é referência da própria classe. Para os próximos vídeos, o que a gente tem aqui já engatilhado, que é o quê? Falar sobre os modificadores de acesso, que é o private, public e protect. Os 4 pilares da programação orientada a objeto, que é o quê? O encapsulamento, a herança, polimorfismo e abstração. E aí depois a gente parte para uma playlist de padrões de projetos ou design patterns. Era isso no vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Como eu disse, é um conteúdo que para quem está iniciando é muito importante, para quem já está mais avançado já está calejado de saber, mas às vezes pode relembrar alguma coisa. Mas a ideia é essa, é trazer conteúdo para todo mundo, que abrange todos os níveis de programadores, né? E que a gente consiga interagir com todos. Então é muito importante você deixar o teu like, se inscrever no canal para receber as notificações dos próximos vídeos e deixar seu comentário, porque são ações que você faz que não te custa nada e que para mim é um termômetro para eu saber se o conteúdo está relevante ou não, se eu trago mais conteúdos como esse ou não, né? Para direcionar um conteúdo interessante para quem acessa o canal. Fechou? Forte abraço e até o próximo vídeo.